Gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês e falar de um tema que norteia todas as empresas, que é como lidar com pessoas e a liderança empática. Então, quero começar com uma definição do cérebro, que talvez seja a melhor definição que a gente pode dar para o cérebro. O cérebro é um órgão social. Então, nós nascemos para viver em sociedade, nós nascemos para nos relacionarmos. E quando a gente fala de empatia, vamos quebrar um paradigma que é importante na liderança. A gente tem três tipos de empatia. Então, temos uma empatia chamada empatia cognitiva. Eu compreendo os sentimentos, os pensamentos, as perspectivas da outra pessoa, mas eu não sinto aquela emoção. Essa é uma empatia cognitiva. Nós temos uma empatia chamada emocional. Aí eu sinto o que a pessoa sente. E tem a preocupação empática que eu vou lá e ajudo a pessoa. Então, a gente tem que quebrar um paradigma e se perguntar assim: Hitler era empático? Sim, ele era empático, ele tinha empatia cognitiva. Ele usou para o mal essa empatia, sim, mas ele não sentia a emoção dos outros, mas ele tinha a capacidade, sim, de compreender sentimentos, as perspectivas do povo alemão e saber o que falar. Em vários momentos da liderança, a gente pode usar uma empatia cognitiva, emocional, preocupação empática. Eu me preocupo com o meu liderado, eu vou lá, ajudo ele, eu sinto a emoção dele para a gente conduzir um projeto. Agora, se você estiver demitindo alguém e a pessoa chorar na sua frente, você não pode ter empatia emocional. Tem que ter empatia cognitiva. Você compreende o que aquela pessoa está passando, mas você não vai sentir aquela emoção. Por isso que a liderança é situacional, a empatia também é situacional, e lidar com pessoas, como a frase do Simon Sinek diz, se 100% dos nossos clientes são pessoas e da equipe são pessoas, se você não entende pessoas, você não entende negócios. E eu falo que independente de qualquer profissão, entender de gente é entender de negócio, porque quem fala para vocês, eu sou engenheiro e físico de formação. Depois de fazer engenharia e física, eu fui entender mais o papel das pessoas, fui liderar pessoas, fui em várias empresas como gerente, diretor de empresas, perceber o quanto esse é o nosso desafio, porque na gestão de pessoas nem sempre 2 mais 2 é 4. Aí eu fui fazer doutorado em neurociências para entender melhor o porquê que as pessoas agem daquela maneira. Toda a minha tese foi a neurociência do comportamento humano. E já que nós não temos uma fórmula para lidar com pessoas, as pessoas são diferentes. Eu gosto muito de uma frase que diz que nada mais desigual do que tratar pessoas desiguais de maneira igual. Então, nós temos que ter método, sim, mas cada pessoa é uma maneira de podermos tratá-la. Lidar com coisas, lidar com pessoas, requer de nós habilidades de liderança e gerenciamento. Temos uma grande diferença, que é liderar tem a ver com pessoas, gerenciar tem a ver com processo, e eu trago aqui a teoria de dois autores, o Paul Hess e o Ken Blanchard, que colocam que um bom gestor tem 5 grandes competências, como eles colocam diretrizes comuns para liderar e gerenciar: a autogestão, habilidades com pessoas, habilidades com processos, comunicação e responsabilidade. Quando percebemos essas 5 competências, nós podemos perceber, ó, o que que eu já estou bem aqui, o que que eu preciso aprimorar para ser cada vez mais um. Essa é uma reflexão Tem importante daquele outro lá. para Aham, habilidades de show. gestão. Quando a gente então fala dessa habilidade de gestão, tendo essas 5 competências, eu trago aqui a frase da Madre Teresa que coloca que a maior terrível pobreza é a solidão e o sentimento de não ser amado. Por isso que somos seres sociais. E um dos grandes papéis da liderança, estava comentando hoje numa empresa que eu estava fazendo um treinamento, devemos cuidar de pessoas. E nós temos que saber cuidar das pessoas, com justiça, com integridade, entendendo o mapa mental de cada um, como cada pessoa age. Então, algumas coisas importantes quando a gente fala de neurociência das relações sociais, quando temos um conflito, a gente tem um sentimento desagradável, uma dor emocional, que ela vem junto com o conflito. Tem uma área cerebral bem instintiva, que é o corpo estriado, que ama descobrir que você é amado. É como ganhar dinheiro, que é a mesma região que se preocupa com o dinheiro. Olha que interessante. E um ponto importante aqui, que é um princípio bíblico que as neurociências já comprovam hoje. Nós somos mais recompensados
quando fazemos algo pelos outros que quando alguém faz algo para a gente. Um dos princípios que talvez eu mais leve na minha carreira como gestor e como líder, e eu uso muito na minha vida, é o seguinte: conte com a ingratidão. O que eu quero dizer com isso? Você faz pelas pessoas porque é do seu valor. Você quer ajudar as pessoas. Porque você quer fazer com que as pessoas cresçam, mas não espere gratidão. Se ela vier, ótimo. Se não vier, continue fazendo o seu papel de liderança, que é o papel de formar pessoas muitas vezes melhores do que você. E esse é um papel que nós todos temos como gestores. É fundamental, ó, a gente entender quando a gente experimenta uma dor social, uma dor emocional, como é que o nosso cérebro age? Ele fala assim, ó, para de fazer trabalho analítico, vai consertar suas relações sociais. Então, por exemplo, um feedback construtivo mal conduzido reduz a capacidade cognitiva da pessoa, porque o comando cerebral vai consertar suas relações sociais. Quem aqui, por exemplo, talvez já tenha recebido um feedback mal dado? Um gestor que mal preparado, ele atacou você como pessoa, porque o foco é atacar o problema e não a pessoa. Mas muitas vezes um gestor mal preparado atacou você como pessoa. Naquele momento você tinha vontade de produzir? Você teve vontade de continuar fazendo as coisas? Não tem. A gente fala assim, poxa, eu me sinto mal, eu preciso resolver essa questão. Por isso que entre o trabalho analítico e as relações sociais, o nosso cérebro dá prioridade às relações sociais. A dor social, essa dor emocional, ela te distrai da mesma forma que a dor física. E eu diria que dói mais. Se eu perguntar para vocês aqui qual foi a dor, a maior dor que você já sentiu na vida, provavelmente você não vai falar a dor que quebrou, a dor dia que quebrou um braço, quebrou uma perna. Provavelmente você vai falar a dor da perda de um ente querido, a dor de se sentir desvalorizado, de se sentir desprestigiado por alguém, de não ser amado. Por isso que é tão importante nós termos essa empatia e cuidarmos das pessoas, porque o estresse por solidão, exclusão ou trabalho é muito intenso nos dias atuais. E pensando sobre isso, a professora Gabriela já falou aqui, mas a importância da liberação da oxitocina nas relações sociais. Basicamente, a oxitocina é liberada quando nós fazemos o outro sentir-se importante. Então, algumas dicas para a liberação de oxitocina aqui. Você contar uma história emocional, se você tiver real interesse pela pessoa, agradecer o outro pelo tempo dele, ouvir com os olhos. Muitas pessoas não estão ouvindo, elas estão escutando, mas sem perceber o que você está dizendo. Aqui é mais para vendas, né? Vídeos respondem melhor a oxitocina do que texto, e o aperto de mão, o contato físico libera a oxitocina. Por isso que é tão importante o hormônio das conexões sociais. A oxitocina faz com que a gente tenha maior cooperação com as outras pessoas. Se você tem um cachorro em casa, também libera bem oxitocina. O animal que mais libera oxitocina é o cachorro. Apesar do gato também liberar oxitocina, as pesquisas mostram que normalmente o cachorro ele libera mais. E segundo o Paul Zek, né, que é um dos neurocientistas mais conhecedores, mais estudiosos da oxitocina, 8 abraços por dia você está com nível de oxitocina fantástico. Basta 8 abraços por dia, seu nível de oxitocina está lá em cima. Pode ser, né, Chavagno? Um chocolate também pode ser, para liberar oxitocina. Essa conexão que nós temos com as pessoas mostra as nossas emoções. Claro, aqui alguns de vocês já comentaram, nossos colegas já falaram aí, um sistema de codificação social, de codificação emocional, que eu trago algumas pesquisas aqui, também do Dr. Paul Ekman e também do Laboratório de Expressões Faciais de Portugal, chefiado pelo Dr. Freitas Magalhães, em que a gente mostra 8 emoções primárias aqui. A dor foi colocada agora também, há pouco tempo, como uma emoção primária. E, claro, a gente consegue identificar no rosto das pessoas, como muito bem disse o Fabrício ali. Gostei muito da sua pesquisa, Fabrício. Depois, se eu puder ter acesso, vai ser um prazer, viu, Fabrício? A gente entende ali as emoções no rosto da pessoa. Isso não tem como ninguém fingir sobre isso. E não só o FEX, né, o Laboratório das Expressões Sociais de Portugal, o Ekman fala muito sobre isso, mas a gente percebe como as emoções mudam nossa fisionomia. E aí alguns estudos da morfopsicologia também mostram sobre isso. Eu estou colocando uma foto aqui desse ator Robin Williams em 2006 e logo depois do lado aqui uma foto dele em 2011, 5 anos depois. Observem como o rosto dele mudou devido às emoções. E inclusive essa foto que ele tirou com uma garçonete lá nos Estados Unidos,
Ele tirou essa foto de manhã, ele estava na lanchonete, a garçonete pediu para ele tirar uma foto com ela. Na tarde ele se suicidou. E a gente vê aqui um rosto apagado, um rosto que não tem mais vida, como as emoções impactam nossos os receptores fechados, olhos, nariz e boca totalmente fechados. Inclusive é um dos indicadores da depressão aqui. Então, é cuidar de pessoas, cuidar do estado emocional das pessoas e o autocuidado também, porque as emoções interferem muito na nossa saúde física e mental. O nosso rosto é muito impactado pelo efeito das emoções, tá? É por isso que a gente constrói rapport, uma relação de confiança que libera a oxitocina, quando você tem interesse na pessoa, você é curioso como ela pensa, você está disposto a ver o mundo a partir do ponto de vista das outras pessoas. Eu estava ministrando hoje um treinamento para encarregado de obras aqui em Curitiba, e um dos grandes desafios dos encarregados de obra, que tecnicamente são fantásticos, o grande desafio é cuidar mais de pessoas em obra, dar mais valor a essas pessoas, mostrar a importância de cada um, criar uma conexão genuína com aquela pessoa, porque o índice de rotatividade deles é altíssimo hoje. Não vou falar o nome da empresa por questões éticas, mas tem um nível de rotatividade alto, e a importância desse cuidado, dessa relação mais próxima com as pessoas. Aí a gente fala, poxa, mas é tão importante assim? É. E às vezes na fala nós temos que ter muito cuidado. Então eu trago aqui uma ferramenta que na prática pode ser muito usada por todos vocês. É uma ferramenta chamada amortecedor. Para que serve o amortecedor? Assim como o amortecedor de um carro amortece o impacto, o amortecedor em comunicação amortece o conflito. Como nós dissemos, ataque o problema, não ataque a pessoa. Nunca diga para alguém você está errado, você está enganado, eu discordo de você, não é bem assim. São frases de ataque pessoal. Lembrando da terceira lei de Newton, a toda ação corresponde a uma reação, e talvez aqui essa reação seja maior ainda, quando você se sente atacado. Então, nós podemos usar frases como: eu entendo seu ponto de vista, eu respeito sua opinião. E aí você coloca seu argumento. Só lembrando de um detalhe, que é um cuidado linguístico, por isso que a comunicação é tão importante na liderança. Muitas pessoas têm um vício de linguagem quando elas falam assim: eu entendo seu ponto de vista, mas o mas nega que você entende, tá? Então, por favor, cuidado com conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, alguém fala assim, professor, o que que eu faço então? Usa a conjunção I, que é a conjunção de ligação na língua portuguesa. Você pode falar, eu entendo sua opinião, deixa agora eu te colocar outras possibilidades. Ou, respeite seu ponto de vista, o que que te faz pensar isso? Ou seja, a professora Gabriela disse muito bem, é uma ferramenta da CNV, e a gente pode e deve usar a CNV mantendo uma liderança empática, uma liderança de construção social com as pessoas. Aprofundando o amortecedor, eu trago uma ferramenta que vai ser muito útil para todos vocês na gestão de conflitos, mantendo a empatia na liderança. É a chamada ferramenta PENAR. Cada letra do PENAR significa uma coisa. Qualquer objeção que você tiver na vida, você pode usar uma ou mais letras do PENAR. Você pode perguntar para o outro lado porque ele pensa daquele jeito. Você pode esclarecer aquela objeção com algum argumento que você tenha. Às vezes você pode negar, alguém fala assim, poxa, mas sua empresa é uma bagunça. Não, não é bem isso, não. Deixa eu te mostrar agora a credibilidade da nossa empresa. Você nega, depois esclarece. Você pode usar o amortecedor, como nós vimos, e o replanejar é muitas vezes num debate, numa objeção que você tem com alguém, em alguns momentos você fala assim, eu vou verificar o que você disse, volto a te responder daqui a uma hora, daqui a 2 horas, isso seria um replanejar. Então, por exemplo, vamos supor que você está conversando com alguém, isso para vendas também é importante, para liderança, para comunicação, e alguém fala assim: nossa, mas o seu produto é muito caro. Qual que seria a letra melhor do Penar a usar nessa objeção? Queria que algum de vocês falasse. Qual que é a melhor letra do Penar se alguém fala: seu produto é caro? Quem pode me dizer? Pergunte o que é caro para você? Caro comparado com o quê? Vamos esclarecer, porque qual é um dos grandes desafios da liderança? As palavras têm sentido diferente de pessoa para pessoa, muito cuidado. Então, antes de esclarecer, pergunte: o que é caro para você? Caro comparado com o quê? Ah, mas isso que você apresentou não faz sentido. Liderança empática.
Eu entendo sua opinião. Exatamente o que que não fez sentido? Respeito. Você está dizendo isso. Exatamente o que que você quer dizer com isso? Então, nós podemos manter a empatia em qualquer situação de conflito. Então, duas ferramentas importantes para todos nós aqui a questão do amorteça e a questão do penar são ferramentas fundamentais. Quando, então, valorizamos a empatia, usamos as ferramentas, vamos quebrar um paradigma que inteligência emocional não é sinônimo de ser zen. Inteligência emocional é saber usar as emoções na hora certa. Alguém fala assim, poxa, mas existem emoções boas e ruins. Claro que não. Depende do contexto. A raiva, às vezes, é muito bom. Você vê uma pessoa passando fome na rua, você tem raiva de ir lá por aquela situação e ajudar. A tristeza, a dor te ensinam muito. Às vezes, com o desprezo, você evita pessoas tóxicas. O nojo te impede de consumir alimentos perigosos, contaminados. A alegria em momentos errados é péssima. Imagina a pessoa no enterro rindo, gente. Alguém vai te contar um problema, você começa a rir na cara da pessoa. Então, saibamos usar as emoções na hora certa. Isso é inteligência emocional, tá? E temos também alguns níveis de escuta. Também é uma quebra de paradigma acreditar que sempre a escuta deve ser empática. Não, vamos tomar cuidado. Em alguns momentos a gente se coloca no lugar do outro, a escuta empática, claro, fundamental. Em outros momentos, a escuta atenta. Agora, quem aqui nunca usou esses outros três níveis de escuta aqui? Seletivo. Você acorda, você escuta o que for útil para você. E eu duvido, joga a primeira pedra aqui em mim, se alguém nunca usou escuta, fingir ou ignorar. Você nunca fingiu que estava escutando alguém? Ah, tá bom. Você nunca ignorou o que uma pessoa falou? São níveis de escuta que também fazem parte da nossa vida. Faz parte da liderança, faz parte do dia a dia. Imagina, eu falo que a gente tem 5 tipos de funcionários numa empresa de liderados. O melhor de todos é o aprendiz, aquele que sabe muito e está disposto a aprender mais. Agora, eu queria que vocês pensassem se vocês já identificaram esses outros tipos que eu vou falar agora. Tem o perfil refém, vai trabalhar só pelo dinheiro. Parece que ele foi sequestrado, vai trabalhar só pelo dinheiro. O refém. Tem um refém mais aprimorado, que é o terrorista. O terrorista, além de trabalhar só pelo dinheiro, ele contamina os outros. Difícil, né? Manter um terrorista na empresa por muito tempo. Tem o turista, que é gente boa pra caramba. O turista é aquela pessoa, deixa comigo, chefe, eu resolvo tudo. Super bacana, mas não trabalha. Esse é o turista. E tem também o sabe tudo, aquele que acredita que é o professor, a professora de Deus. Quem aqui já teve funcionários assim, além do aprendiz? Esses outros perfis aparecem ou não aparecem, gente? E esses níveis de escuta às vezes não são necessários para esses outros perfis. Então, ó, o aprendiz é o melhor deles, mas temos o refém, o terrorista, o sabe tudo, o turista. A gente tem que saber lidar com eles com a empatia necessária a cada um. É situacional, tá? Por isso que uma boa gestão de relacionamentos é e deve ser sempre independente de quem está do outro lado e da situação. Existem relações na vida que a gente tem relações de amizade. A gente chama aquela pessoa para tomar uma cerveja em casa, bater um papo, é muito legal. Relações de amizade. Algumas relações a gente chama de relações polares. A gente convive com aquela pessoa na empresa, não tem uma amizade tão forte, mas convive, tem polaridades opostas, é educado com ela. Existem relações profundas na vida. São relações quase que magnéticas. Sabe quando você pensa na pessoa e ela já te liga, ela já faz contato com você? Uma boa gestão de relacionamentos é pensar se você tem algumas relações polares que às vezes é legal passar para amizade. Pode ser. Temos relações de amizade que vale a pena transformar em profunda? Pode ser. Como é que eu estou regando minhas relações profundas? Às vezes a gente esquece, né, dessas pessoas. E uma pergunta também importante, às vezes, tem relações de amizade que é melhor, às vezes, voltar para polar. Às vezes é necessário. Então, você como líder, você não precisa ser amigo de todo mundo, você tem que tratar todo mundo de forma justa. E aí a teoria da equidade, né, que a Gabriela falou muito bem, a importância de tratarmos as pessoas de forma justa. Essa justiça a gente vai, vamos dizer, amadurecendo com o córtex pré-frontal. O aluno perguntou assim, professor, como é que você define o córtex pré-frontal? É o anjo da guarda do nosso comportamento. Ele é o anjo da guarda do comportamento. A amígdala reage ao estímulo. A amígdala cerebral reage ao estímulo. O córtex pré-frontal, ele que regula o nosso comportamento.
E se você tem uma equipe com entre ali menos de 20 anos, 20 e poucos anos, o córtex ainda não está totalmente formado. Então, a gente vai ter uma maturidade maior de decisões. Os 22, 25 anos de idade, a gente vai ter uma maturidade maior. Quem aqui já passou dos 30 anos, se lembra de alguma coisa que fez na adolescência que não faria mais hoje? Será? Alguém se lembra? Javaga não lembra não, né, Javaga? Sempre foi muito maduro. Cara, até Ó, hoje tenho o córtex está ranço formando. Então, gente, o desenvolvimento se dá ao longo do tempo, a maturidade a gente vai adquirindo com mais empatia, entendendo mais o ponto de vista do outro, lá pelos 20, 25 anos, né? E a gente tem que tomar muito cuidado também na liderança empática com as nossas crenças. E essa figura diz muito sobre crenças que nos limitam. Se esse cavalo aprendeu que desde pequeno que essa cadeirinha vai segurá-lo, o que que ele faz agora como adulto? Ele nem busca mais sair dessa cadeira. Por isso que é um grande exercício de autoconhecimento para exercermos uma liderança mais empática e entender que muitas das correntes que nos aprisionam são mentais, não são físicas. E é também um grande exercício a gente também descobrir crenças limitantes da nossa equipe. Quando alguém da equipe fala assim, isso nunca deu certo aqui dentro, sempre foi assim. Ah, a diretoria nunca vai aprovar esse projeto. Gente, o que aconteceu no passado não quer dizer que vai acontecer no presente. Então, quando as pessoas têm crenças limitantes, tem empatia para entender, tem técnicas para ressignificar, para a gente colocar essa pessoa em movimento. As crenças limitantes paralisam a equipe e paralisam as pessoas. Por isso que, indo para o final aqui, vou abrir para perguntas. O nosso desafio da liderança empática é direcionar pessoas como uma bússola e entender que uma das frases que eu gosto muito de falar é que as pessoas se esquecem do que a gente falou, se esquecem do que a gente fez, mas elas nunca vão se esquecer de como as fizemos sentir. E a gente se lembra de eventos impactantes emocionalmente. Todo evento impactante emocionalmente a gente guarda muito. Então a gente vai se lembrar daquele líder que pode ser nosso pai, nossa mãe, um líder que você teve, que te fez sentir importante. O nosso cérebro é modificado por eletricidade ou por emoção. E pensando nisso, quem aqui, né, já estava nascido na época vai lembrar, às vezes, com detalhes de onde estava no dia 11 de setembro de 2001. Até o que estava fazendo naquele momento, provavelmente, porque foi um evento impactante emocionalmente. Criem eventos impactantes emocionalmente para seus liderados. Essa é a grande sacada, para que nós tenhamos cada vez mais empatia e boas relações nas empresas. Quero agradecer vocês, deixar aqui meus dados e estou à disposição para perguntas, para comentários. Vai ser um prazer trocar ideias com vocês. Obrigado, pessoal.